é libertados do pecado, feitos servos da justiça. Em Romanos 5, o verso 3, Paulo ele fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A Bíblia fala também que o amor de Deus lança fora todo medo. Então, eu faço um cálculo aqui, é uma lógica. O Paulo, quando escreve aqui, ele faz uma sequência de vida. É mais ou menos assim: Deus vai mandar tribulação na sua vida, sim ou sim. Nessa tribulação, ele permite você passar para que você ganhe experiência nessa tribulação. Você viva a tribulação, você viva o cuidado de Deus no meio da tribulação, você viva a misericórdia de Deus no meio da tribulação. E nessa tribulação, você ganhando experiência, você vai ganhar perseverança. Porque você vai perseverar naquilo, e ganhando experiência, perseverando naquilo, ganhando experiência, até o momento que você ganhar a esperança, que não é confundida. Sabe, é como que você viveu tantas coisas com Deus, tantos desafios com Deus, e você sempre recebeu o socorro de Deus. Deus não te livrou no momento, mas Ele esteve junto com você, nunca te desamparou. Você ganha essa esperança gloriosa, sabendo que, poxa, não há tribulação nesse mundo que pode nos separar do amor de Deus, como está escrito lá em Romanos 8, que nos separará do amor de Deus? Morte, nudez, fome, nada nos separará do amor de Deus, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, eu quero começar com essa mensagem de ânimo, sabendo que tribulações são reais nas suas vidas. Eu até publiquei ontem um vídeo no Curso do Evangelho, não sei quem conseguiu assistir, é a Terry Jackson, é uma pregadora americana, muito profunda. Ela fala assim: olha, alguns de vocês são tão espertos, positivamente falando, tão inteligentes, tão astutos, tão engenhosos, que Deus manda problemas que vocês não conseguem resolver. Para que quando surja a solução na sua vida, você veja que o problema não foi resolvido por você. Para que você dependa da sua graça, para que você dependa do Senhor. Esse é o trabalho de Deus nas suas vidas, irmão. E a aprovação, para que a gente aprenda a depender dele. E queridos, isso nos dá uma esperança gloriosa. E uma das esperanças gloriosas que nos dá é 2 Coríntios 4,10. Paulo fala: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. As tribulações, as provações, todos esses períodos de perseverança que nos gera experiência, nos dá esperança, são todas as coisas que vão marcando nosso corpo, vai abrindo ferida, vai gerando cicatriz. Mas isso vai, em nossas vidas, vai gerar esperança, não só para nós, mas quem está ao nosso redor, vai olhar para nós. Falei, eu quero esse Cristo. Porque olha a situação que esse irmão está vivendo, esse irmão está em paz. Olha a situação que esse irmão vive, e ele mesmo assim ele está perseverando, Senhor. O que ele viu em Deus que eu não vi? O que Paulo viu em Deus, que ele está no meio das prisões, mandando carta, animando os outros? Ele que já está sendo animado, mas ele está animando os outros. Porque Paulo ele fala depois, nos versículos seguintes, 2 Coríntios: não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meu irmão, alegre-se na tribulação. Parece uma coisa ilógica, que é uma das coisas que eu quero expor. O mundo busca paz, busca satisfação, a carne busca tranquilidade, busca prazeres. Deus envia provações nas suas vidas, e é uma forma de Deus demonstrar seu amor para conosco. Porque essas tribulações nos tiram daquele negócio, aquela caminhada errada. Às vezes podemos estar caminhando um caminho errante, e Deus nos coloca uma trajetória correta. E às vezes é no meio da tribulação, da provação, que nós vamos passar por isso. Por isso, não rejeite o período de tribulação em nossas vidas. Porque o período de tribulação é um tempo glorioso para nós, é um tempo de formação, é um tempo de crescimento. Agora, voltando para o tema. Eu quero antes apresentar para vocês a condição do homem que está no mundo,
está sem Cristo e trazer a culpa da pessoa à condição do homem que está com Cristo. A Bíblia fala lá que o homem ele foi liberto, existe a lei do pecado e da morte e a lei da liberdade e da vida. Eu vou chegar lá. O ser humano no mundo ele vive em vulnerabilidade, debilidade, insegurança constantemente. Fruto do quê? Do pecado. O ser humano está encharcado pelo pecado. E esse pecado gerou a separação do Deus com o homem, que gerou em expedição espiritual, governança do espírito das trevas sobre a pessoa. Sem contar morte eterna, morte física. O ser humano que está no mundo, ele vive perseguindo riqueza, honra, glória, que traduz uma vida angustiada. Ele busca a esperança da sua glória, a esperança da sua satisfação nas coisas que o mundo pode prover. Obedecendo constantemente os impulsos da carne, dando ouvido a inspirações demoníacas, sem contar orgulho, altivez, espírito das pessoas, que é marca da sua vida. Egoísmo, busca pelos seus próprios interesses, fica evidente constantemente. E sabemos que isso é tudo consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e a consequência da morte da vida da pessoa são graves. A pessoa vive angustiada, a pessoa vive depressiva, a pessoa vive em condição de ansiedade. E a pessoa fica buscando, às vezes, soluções, busca em candomblé, busca no espiritismo, busca em budismo, busca em algum lugar alguém que resolva seu problema. Sendo que a pessoa não sabe que o problema é o pecado que está envolvido na sua vida. Graças a Deus que em Cristo todas essas coisas são solucionadas. Deus ele trata por completo a vida do ser humano. Mas como que ele trata isso em nossas vidas? Além dele remover o corpo do pecado, que nos fazia viver em pecado, sim ou sim, ciente espiritual que fazia a gente viver em pecado, ele também nos disciplina, nos corrige. Só que no meio da disciplina, no meio da correção, ele nos enche de satisfação. Começamos a perceber que a paz, que excede todo entendimento, não é o que o mundo pode entregar para nós. Sabe, de repente, aquele garoto que vivia respondão para a mãe, aquele garoto que vivia causando problema na escola, aquele garoto que vivia arrumando encrenca com os outros, aquele garoto que mentia constantemente, enganava, de repente começa a obedecer a mãe, honrar seus pais, começa a promover justiça por onde anda, começa a tomar decisões corretas, começa a caminhar em caminho certo, começa a aconselhar, começa a ser reconciliador. Porque a vida em Cristo é um caminho seguro para nós. Nunca se esqueçam disso. Que não sejamos como os tolos que saíram do Egito, que olhavam para trás para o Egito, sentiam saudade do Egito, sentindo saudade da carne, sentindo saudade dos alimentos de lá, mas estavam escravos. E apesar de todas as provações, todas as aflições, estamos seguros? Parece incoerente isso, parece como é aquela palavra? São duas verdades que se conflitam. Eu vou falar em usar incoerente, outra palavra. Parece uma incoerência, porque para o mundo, aflição, provação, doença, perdas são motivos de tristeza. Mas para nós, nada dessas coisas pode se comparar com a glória que é de ser revelada. Por isso, nós que recebemos uma vida nova, como quando estava louvando, cantei, eu orei isso aí. Não reine, portanto, no nosso corpo o pecado, porque nós estamos mortos para o pecado. Aquela lei de pecado da morte que nos prendia nos aguilhões do pecado foi destruída. Você sabe, Paulo lá em Romanos 7, carta de Romanos, ele tem um tratado teológico maravilhoso. Em Romanos 7, Paulo fala assim que morrendo o marido, morre a lei. Ele faz uma comparação de casamento com a lei do pecado da morte e a lei do espírito de vida. Ele fala assim, sabe aquele bem que eu quero fazer? Esse eu não consigo, mas o mal, esse que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Porque Paulo estava sob a lei do pecado da morte. Ele estava vendido sob o pecado. A lei, tomando ocasião, o pecado tomando ocasião da lei, mortificou seu corpo. A lei manifesta sobre a vida dele, tornou o seu pecado excessivamente maligno. É isso que ele fala.
E ele, apesar disso, e ele fala que essa lei que estava sobre a vida dele impedia dele fazer as coisas boas. Mas de repente entrou uma nova lei, a lei de espírito e vida, que vivificou o seu espírito. Só que existe um processo para isso. Ele fala que se morrer o marido, a lei se torna nula sobre a vida dele. Ele está fazendo uma comparação com o casamento, mais ou menos assim. Uma pessoa, uma moça, uma mulher que está casada com um homem, está sob a lei deste marido. Morrendo este marido e se casando novamente, ele está sob uma nova lei. Ele está fazendo uma comparação à lei de Moisés e à lei de Jesus Cristo. A lei de Moisés era a lei que manifestava o pecado e a morte. Não é que a lei era maldita. É que na lei de Moisés se manifestou o pecado. Logo, morrendo a lei de Moisés, veio a lei de Jesus Cristo. A lei de Jesus Cristo é graça e verdade. É liberdade do pecado. É vivificando o espírito. Não sei se ficou um pouco confuso, porque às vezes Paulo ele tem esse... o próprio Pedro escreve lá, pô, as palavras de Paulo são meio confusas, mas são verdades profundas. Então, o único caminho para continuarmos vivendo com o Espírito vivificado, vivendo essa comunhão perfeita com o Pai, é todos os dias morrendo para essa lei do pecado e da morte. Não é porque nós morremos lá atrás com Cristo, cremos no seu Evangelho e fomos ressuscitados mortos juntamente com Ele, que nós não devemos seguir todos os dias morrendo. É uma posição diária, queridos. Uma pessoa que está sem Cristo, como eu já falei, ela vive débil. Sua carne é débil, pela manifestação do pecado. Porque a carne é inimizade contra Deus. E o salário do pecado é a morte. Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Temos que crer nisso, queridos. Temos que crer, isso é uma verdade profunda para nós. Lembrar do que nós estávamos antes, nossa debilidade da carne que nós vivíamos antes. Lembrar de onde fomos sacados. Nós vivíamos vulnerável à nossa própria sorte, por nossos próprios esforços, sendo iludido por promessas vazias desse mundo. Vivíamos na prisão do corpo do pecado, sabe? Eu gosto de fazer analogia de as algemas. Eram algemas que nos prendiam, que aprendiam nosso coração, que era irretratável, era imutável, era impossível de a gente não pecar, de a gente viver sem pecar. Era uma lei que fazia a gente sim ou sim estar sobre uma potestade poderosíssima sobre nós. E se manifestava de várias maneiras. Eu estava escutando um podcast esses dias do Tassos, não lembro o nome dele, um teólogo assim, muito inteligente, cara. E ele faz uma comparação de dois tipos de opressão. Existe a opressão demoníaca com a técnica do Egito e a opressão demoníaca com a técnica da Babilônia. Qual que é a técnica do Egito? É aquela onde havia uma opressão, onde havia escravidão forçada, onde fazia as pessoas viver trabalho forçado, onde limitava alimento, onde deixava a pessoa viver uma situação horrível. Não vemos pessoas assim em condição de rua, manifestando demônios, gente em alas de psiquiatria, como é o nome? Onde as pessoas ficam manicômios. A gente vê gente com manifestação demoníaca. Essas pessoas estão com o tratamento do Egito sobre a escravidão do Egito. Mas nós vemos também pessoas engravatadas, com discursos bonitos, pessoas com que parecem lúcidas. Essa é a técnica de Babilônia. Como que Nabucodonosor tentou sucumbir Daniel, Misael, Ananias e... como que é o nome do outro amigo de... Azarias. Como que ele tentou fazer isso? Dando o melhor de Babilônia. Dando os alimentos de Babilônia. Então, mas dessas duas maneiras, leva a pessoa à escravidão. Por isso que nós vemos pessoas nas trevas bem-sucedidas, vivendo melhor nessa terra, vendo pessoas nas trevas, vivendo horrível, sendo sucumbidas pelo pecado. De toda maneira, ambos estão em pecado. Ambos necessitam da graça de Deus. Ambos precisam ser sacados do pecado. Isso leva a pessoa a viver em segurança total. Porque eu lembro como eu caminhava. E eu vejo as pessoas. Eu vivia cheio de temores, eu vivia cheio de ansiedade.
Eu ficava buscando segurança, felicidade nas coisas que o mundo pode me dar. Quem conhece meu testemunho de vida sabe o que eu vivi, sabe o que eu busquei, sabe onde me fiei. Onde, inclusive, as marcas que me deixaram do pecado me levavam quase à loucura. Eu queria tirar a própria vida nessa época. Então você vê, né? Que marca que Cristo deixa na nossa vida? São marcas de crescimento, de amor, de paz, de gozo. Que marca Satanás deixa na nossa vida? Destruição, vida quebrada, as pessoas ao seu redor destruídas. Ele não quer destruir só você, Satanás quer destruir todos ao seu redor, a sua família. Ele quer usar você para destruir a sociedade. Ele quer usar você como potente bomba atômica para a sociedade. E Satanás quer isso de você. Mas graças a Deus, que o homem que nós representamos, o glorioso Jesus Cristo, não é do reino dessa terra. Ele não vai nos dar uma coroa dessa terra. Ele não vai dar as bonanças da terra. Mas nós temos uma firme esperança que recebemos a coroa incorruptível. Temos uma viva esperança, razão da nossa alegria que os laços nossos com o pecado foram destruídos. Gente, eu não sei se para vocês, eu espero, é a minha intenção aqui que o Senhor fale com vocês e dê orgulho santo do como vocês vivem hoje, para vocês lembrarem de onde vocês foram tirados. Eu sei que vocês estão cansados, não vou falar a palavra cansado, mas vocês já ouviram arduamente a condição do homem nas trevas, mas o Senhor me inspirou por alguma razão trazer essa mensagem hoje para cá. Eu espero que isso seja alguma mensagem de ânimo para se lembrar de onde nós somos tirados, de onde nós somos resgatados, do que nós recebemos. Renova a sua esperança, para que você possa dizer como Jó, do Senhor recebi coisas boas, por que eu não receberei coisas ruins? Nós vamos dizer como Jó, que mesmo seus amigos confrontando durante 5 dias consecutivos, ele permaneceu firme, mesmo sua mulher falando para negar a Deus, rejeitar, amaldiçoar seu Deus, permaneceu firme. O apóstolo Pedro, naquela pregação no Sinédrio, famosa, em Atos 3, ele fala assim: arrependei-vos, varões, para que você venha tempo de refrigério em vossa alma. Eu tenho experimentado refrigério em minha alma. Rapaz, talvez se eu não estivesse na luz, eu não sei como eu estaria hoje, talvez eu estaria prosperando na vida, recebendo o melhor dessa terra, não sei. Deus determinou que nas luz passaremos dificuldades, limitações, provações. E essas provações que o Senhor tem permitido a gente passar têm formado o caráter em nossas vidas. Tem me feito mais paciente, mais compreensível, mais empático com a situação do outro. E como eu estava falando daquela pregadora, Tyler, como é? O nome dela é Tyler? Jack Hill Perry, não achei Tyler. Jack Hill Perry. Ela estava falando assim que alguns de vocês são tão astutos, tão espertos, Deus envia aprovação que vocês não podem superar. São coisas, mesmo você sendo esperto e engenhoso, existem coisas que Ele te manda que você não pode superar. Porque Deus, Ele não pensa como nós pensamos, Ele pensa de maneira gloriosa. Ele pensa de maneira muito mais profunda. Faz sentido o que eu estou falando? Você que vive tanto tempo em Cristo, faz sentido o que eu estou falando? Você tem vivido isso? Romanos 8:2 diz: agora eu vou aprofundar um pouco um dos temas que eu já abordei. Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso vai em linha aquilo que é o tema da pregação: libertados do pecado, feitos servos da justiça de Deus. Cientificamente, quando a gente pensa em lei, a gente está falando de uma coisa estabelecida, inquestionável. É uma verdade absoluta,
que não tem como transponer. É intransponível, em outras palavras. Uma lei é algo inquestionável, é irretratável, inegociável, inquebrantável, imutável. Essa é a lei. São coisas que são determinadas que não tem o que possamos fazer. Nós simplesmente temos que nos adaptar a essa lei e talvez usar de benefício dessa lei. Vou dar um exemplo. Lei gravitacional. Sabemos que a gravidade funciona aqui. Ou 80 bilhões de anos-luz aqui. Em galáxias, 80 bilhões de distâncias. Essa lei vai funcionar lá da mesma maneira, nos mesmos termos que funciona aqui. Por isso que os astrólogos conseguem prever com tanta previsão, com tanta precisão, os movimentos estelares. Porque a lei gravitacional torna os astros previsíveis. Se eu não me engano, acho que foi Albert Einstein que falou que o mais curioso que o universo, ele é compreensível. Da mesma maneira, a lei do pecado e da morte, ela é imutável. É uma lei estabelecida que não pode mudar. Todos pecaram, todos foram destituídos. O pecado operou nos membros dessas pessoas, que gerou fruto da morte. E a consequência da morte são coisas terríveis: escravidão ao pecado, escravidão a Satanás, manipulação a Satanás, destruição do seu meio. E da mesma maneira, a lei do Espírito de vida, que opera em todos que morrem para o pecado, é uma lei imutável, quebrantável também. É como se, da mesma maneira que a pessoa estava com aguilhões no pecado, agora nós estamos com aguilhões em Cristo. Eu gosto de pensar, eu estava falando com a Petra agora, quando estava viajando. Às vezes eu sinto que o Espírito Santo está assim, me cerceando, me cercando. É como se tivesse elos de justiça presos no meu coração. Quando eu quero fazer algo errado, o negócio trava assim. Quando eu penso algo errado, o negócio vem, já me demoestra. Ele vem me cerceando, ele vem me cercando, como se fosse um animal à espreita na sua presa. Eu penso assim, o Espírito Santo é tão zeloso, os elos de justiça está tão aferrado conosco, que ele vai nos cerceando, a ponto de, quando nós cometemos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar. Esse nível de justiça que nós estamos atrelados. Romanos 7, 5 e 6. Capítulo 7, versos 5 e 6. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de vida e não na velhice da letra. Sirvamos, sejamos servos, escravos da justiça. Ou seja, para você conseguir pecar, querido, você tem que fazer um grande esforço. Basicamente isso. Você tem que enfrentar os aguilhões da justiça. Romanos 6, versos 6 e 7. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Deus não pode punir duas vezes o pecado sobre nós. Deus não pode punir duas vezes o pecado sobre Cristo. Porque o que era impossível para o homem, Jesus Cristo fez possível para nós. Era impossível, era imutável. Jesus Cristo fez possível para o novo caminho. Só um ser eterno, imutável, podia mudar coisas imutáveis. Aleluia. Romanos 6, versos 20 a 23. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. É o texto inicial. E que fruto tinhas das coisas que agora vos envergonhais? Eu, irmãos, eu não sei vocês, mas às vezes eu lembro de coisa do passado, me vem a vergonha. Me dá uma vergonha se ver, rapaz, eu faço essa coisa, que vergonha. Às vezes eu dá um, sabe, aquele constrangimento. Como fazer aquelas coisas, mas porque eu tô com a mentalidade de hoje, tô com as lentes de hoje, tô com a cosmologia de hoje.
Mas graças a Deus que sobre todas as coisas que eu tenho falado, podemos descansar. Tá bem. Podemos descansar que nada que estamos vivendo é em vão. Eu gosto muito de Romanos 8. Eu vou ler 31 ou 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem o ressuscitou dentre os mortos? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para a matadura. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus. Queridos, é uma esperança tão gloriosa. Eu rogo ao Senhor que vocês se gloriem na tribulação que vocês estão vivendo. Se gloriem, por mais que seja doloroso, existe um mistério tão profundo que no meio da tribulação temos paz. Se gloriem nessa tribulação. E eu aqui não estou com a intenção de fazer uma propaganda, um marketing do que está na luz. Porque à medida que a gente vai amadurecendo, vemos que viver em paz, sem angústia, depressão, insegurança, que essas coisas elas são sintomas do pecado. A falta de paz, insegurança, depressão, angústia, eram sintomas do pecado. Porque hoje vivemos situações talvez piores do que estava vivendo sem Cristo. Mas hoje nós temos paz, temos segurança. Temos socorro no meio da angústia. Temos a confiança que Jesus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Temos confiança que, se nos deleitarmos no Senhor, Ele considerará os desejos do nosso coração. Temos confiança, como diz o salmista, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seria atingido. E se formos atingidos, temos a confiança que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente está cerceado de segurança. Se a gente perde todas as coisas dessa vida, sabemos que não há tribulação nesse mundo que não se comparará com a glória que há de ser revelada. É como que nós podemos até orar. Problemas venham. Venham problemas. Porque eu sei que à medida que os problemas se intensificam em nossas vidas, é na medida que estamos sendo formados no caráter de Cristo. Aleluia. Eu já vou terminando. Querido, se vocês foram libertados do pecado, se você foi libertado do pecado, por que ainda caminha errante? É uma pergunta retórica. Por que caminhamos desonrando a Deus em tantas coisas? Está na hora da gente amadurecer. Atuarmos como mulheres e homens do Altíssimo, compromissados com o Espírito Santo, com a sua igreja, uns aos outros, honrando o que está selado em nós. Como está escrito, não entristeça o Espírito Santo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos interesses de Cristo nessa terra.
Nós somos extensores do teu reino. Amém? John Stott foi perguntado, quando ele já estava bem velhinho, falei, o que você mudaria na sua caminhada mais nova? Ele falou assim, eu estaria mais atento às coisas atualizadas do mundo. Por exemplo, uma coisa que tem que ser conversada é a inteligência artificial. Como que a inteligência artificial vai afetar a nossa vida? Como a inteligência artificial pode afetar nós como cristãos? Como nós devemos nos posicionar em relação a isso? Eu tenho uma opinião que está sendo formada por isso. Mas como nós devemos nos posicionar? Porque uma inteligência artificial pode preparar uma pregação em 5 segundos, profunda, no nível de intensidade de um pregador famoso, do Paul Washer, do John Wesley, de Charles Spurgeon, talvez até melhor. Mas como nos preparar com isso? A gente a igreja tem que ter resposta para temas modernos. Como que vai ser essa nova geração que, com tanta facilidade, igual você falou, hoje, ansiosa, falou a palavra, como que é? Você usou a palavra da nova geração? Ansiosa, despreparada, né? Fraca. Porque as coisas... sem resiliência, essa palavra. As coisas estão muito fáceis. Eu vou dar um exemplo. Existe um dilema, eu criei um dilema do GPS. Já ouviram falar? Não, porque eu que criei, então eu vou contar agora. Dilema do GPS. Pedro, vai sentar, filhinho. Dilema do GPS é o seguinte. O GPS te dá conforto, facilidade, porque te leva do ponto A ao ponto B sem você se preocupar. Por outro lado, te limita a sua capacidade de desenvolvimento de conhecimento geográfico. Então, vai tentar andar no meio de São Paulo com um carro sem GPS hoje. 95% das pessoas não conseguem. Só aqueles 5% que vivem sem GPS. Teve um dia que eu deixei no celular concentrando com esse celular. Um dia. Rapaz, eu fui lá no centro de São Paulo. Foi uma dificuldade e eu sempre andei em São Paulo. Eu conheço São Paulo. Eu me esforcei para pensar. Então, esse é o dilema do GPS. É a mesma coisa da inteligência artificial. Aí, eu estava escutando um TED Talk. TED é aqueles palestrantes que fazem coisas atualizadas. Ele falando sobre a inteligência artificial. Ele falou o seguinte, que a inteligência artificial, ela pode, é como um rio. Um rio pode te beneficiar com peixes, com navegações, com retirar energia elétrica através do rio. Mas o mesmo rio pode te fazer ser comido por piranha, por jacaré, pode fazer você se afogar, pode levar a naufrágio. Da mesma maneira, a inteligência artificial você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Ele deu um exemplo de... Numa turma, ele foi receber um trabalho escolar. Nessa escola, uma turma fez com inteligência artificial, outra turma fez com pesquisa tradicional. Que é tradicional já é o Google. Né? A que fez a inteligência artificial, em pouco tempo finalizou e tal, tudo bem feito, certo? Já a segunda turma fez com a forma tradicional de se fazer o trabalho. Demorou muito mais tempo, acabou fazendo certo, beleza. A princípio, a inteligência artificial foi um benefício de otimização muito boa, certo? Passou uma semana, esse mesmo professor buscou a turma da inteligência artificial e a turma do Google. E foi pesquisar para saber, foi fazer uma prova oral dessas duas pessoas. Adivinha quem deu as respostas mais acertadas? Adivinha quem se esqueceu do que foi feito? Quem usou a inteligência artificial. Porque justamente o processo aprendizado tem que ter a dor do processo aprendizado. Deus sabe disso, por isso que é jogador para nós. Quem usou o ChatGPT se esqueceu rápido. Porque não teve aquela dificuldade do aprendizado, não teve aquela dor do aprendizado, sabe? Não teve aquela insatisfação de não estar encontrando respostas. Deu tudo na ponta da língua. Da mesma maneira o GPS. O GPS dá tudo na ponta da língua. Mas nem saber, às vezes eu passo e falei, será que você sabe falar um bebê? Fica distraído, causa distrações, certo? Será bom, se passei eu vou levar muito. E nós temos que ser resposta para essa geração. O que impede hoje de Satanás governar a terra é a igreja. O que impede hoje do comunismo acabar com esse país é a igreja. Tanto é que hoje, inclusive, estão criando a teologia, criaram já a teologia da libertação, teologia da missão integral, que são teologias puramente humanistas, progressistas, que colocam pastores transexuais para pregar, homossexuais, todas essas paradas. Por quê? A igreja é o único que está barrando o avanço das ideologias comunistas, que para mim é satanistas.
Nós temos que ser resposta, queridos. Nós temos que estar preparados. Nós temos que ter resposta, assim, para a razão da nossa salvação. Nós temos que ter resposta para termos moderno. A igreja, toda a sociedade com liberdade, toda a sociedade com prosperidade, toda a sociedade que livrou barbárie, o cristianismo está envolvido. Nós devemos ter essa resposta. Amém? Mais algum comentário? A gente tem que se policiar, né? No uso de tudo. Até esses dias eu vim de viagem, falei, vou fazer um agradecimento aqui, todo mundo botando o chat GPT. Eu falei, não, peraí. Aí eu falei, não, vou escrever humildemente. Senão a gente nem funciona, né? Então, mas existem meios que o chat GPT pode ser muito bom. Não, existe. Como forma de pesquisa, usar como uma ferramenta de pesquisa a mais. A mais. Ou te auxiliar, né? Sim, auxílio. Às vezes a Lara estava mal de saúde. Aquela vez que a Lara ficou mal. A Lara e o Pedro teve a influenza. A gente não tinha acesso a doutora, médico, a gente foi no chat GPT. E ele, cara, é impressionante, ele dava orientação muito acertada. Não vê que você vai consertar um negócio, você vai consertar uma coisa, você põe a imagem, pergunta, tem uma ferramenta que ele fala, é isso. Falei, gente, é demais. É isso aí, minha gente. É com as motivações. Mas aí a gente tem que se policiar, né? Ensinar o discernimento até onde é que entra na motivação, né? Não pode ser a ferramenta de inspiração. Isso. Esses dias eu tava à toa lá, sei lá o que eu tava fazendo. Aí comecei a escrever com o ChatGPT. ChatGPT, você tem sentimentos? Ele falou, não tenho sentimentos. E você acha que um dia você pode ter sentimentos? Ele falou, existem pessoas que apontam que sim, outros que não, mas não sabemos. ChatGPT, você tem intenções quando você escreve uma coisa? Eu falei, não, eu estou só baseado com dados históricos, coisas que já foram feitas para o ser humano. Então, eu estava assistindo um podcast de 2 judeus e 2 cristãos protestantes, debatendo sobre o cristianismo e o judaísmo, né? E um dos caras lá, um cara meio louco, um dos judeus meio louco, assim, mas ele falou uma coisa que eu achei super acertada. Ele falou assim, tudo que nós estamos discutindo aqui já foi discutido historicamente. Já está registrado historicamente, então o ChatGPT sabe muito mais de vocês. Uma criança de 8 anos pode digitar ChatGPT, qual a diferença do judaísmo e do cristianismo? Quem sai ganhando? Ele vai ter a resposta muito superior ao que nós estamos dando aqui. E qual que é o aprendizado que eu tive com isso? ChatGPT nada mais é do que na repaginação a palavra é uma ressignificação, não. É como ai, meu Deus, qual a palavra? O ChatGPT nada mais é do que um livro aberto do que já foi escrito. Então, ele é um arquivo que te mostra com facilidade as coisas que existem. Ou seja, o ChatGPT não cria nada. Então, esse endemonizar o ChatGPT também não está certo. Por quê? O ChatGPT só escreve coisas que Deus já inspirou as pessoas a escreverem. O ChatGPT ele vai buscar fontes da Bíblia, fontes de livros de escritores cristãos. Então, nada mais é do que coisa que Deus já inspirou as outras pessoas. Inclusive, então, nós não podemos demonizar. Inclusive, eu vi no Instagram, não sei se foi fato, que eu conferi,